Então, galera, estamos aí na parte 2 do nosso vídeo, né? Vamos falar aí dos principais filósofos iluministas. Particularmente, nós temos três. O primeiro é Montesquieu. Montesquieu, se você for, se você for ler, né? Ao pé da letra se escreve, né? Montesquieu, mas se pronuncia Montesquieu. Então, Montesquieu ele defendia, entre outras filosofias, a sua principal era a divisão do poder em três. Ele era contra o absolutismo, o poder concentrado nas mãos do rei. Logo ele era a favor da divisão de poderes entre três poderes independentes e iguais ao mesmo tempo. Ele defendia a divisão do poder político entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo executa as leis, né, com o presidente, governadores e prefeitos. O legislativo ele cria leis com senadores, deputados e vereadores. E o judiciário é o guardião, né, digamos assim, não só do conjunto de leis. E o judiciário, hoje no caso, é o que são os ministros do Supremo, juízes, desembargadores e o Ministério Público. O que acontece? Montesquieu ele defendia essa fragmentação dos poderes porque ele acreditava que o poder concentrado nas mãos do rei, só uma pessoa tomar todas as decisões de toda uma nação, era algo maléfico. Obviamente não beneficiaria ninguém. Então a divisão dos poderes pode parecer hoje coisa boba, mas ele foi o primeiro a sugerir essa divisão dos poderes entre três. Então, além do Montesquieu, nós vamos ter também o... Então, como eu estava dizendo antes do carro do ovo me atrapalhar, a gente vai ter também o Voltaire. O Voltaire ele vai defender a igualdade jurídica, todos os homens são iguais perante a lei. E o Voltaire também vai defender o que a gente chama de monarquia ilustrada, né? O que é monarquia ilustrada? É aquela monarquia onde o rei ou a rainha é só uma figura decorativa. Ele não tem poder de chefia. Exatamente o que a gente viu na Revolução Inglesa, né? O oitavo ano que acompanhou já a Revolução Inglesa comigo, é aquela monarquia onde a gente tem o rei como uma figura, como uma figura que não tem uma importância na chefia do Estado. Ele é chefe na chefia do governo. Ele é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Essa monarquia ilustrada é uma monarquia onde o rei é uma figura decorativa, mas quem manda seria o parlamento. Digamos assim, é o embrião da monarquia parlamentarista, certo? E por último, e não menos importante, a gente tem o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele vai defender o que a gente chama de a filosofia do bom selvagem. Que filosofia era essa? É exatamente de que a natureza corrompe o ser humano. O ser humano ele nasce puro por natureza. Lembra que eu falei que alguns iluministas eram religiosos? O próprio Rousseau acreditava em Deus. Ele dizia que Deus fez o homem perfeito e bom. Quem corrompe o ser humano é a sociedade. O ser humano nasce bom, nasce puro, mas é o convívio na sociedade, né, no caso daquela época, ele estava fazendo uma leitura daquela época, do absolutismo, do antigo regime, da nobreza e do clero com privilégios, né, com a maior parte da população vivendo em situação miserável. Enxergando essa realidade, nosso amigo Rousseau vai dizer o quê? O ser humano ele nasce bom, mas é essa sociedade corrupta, essa sociedade abjeta, essa sociedade corrompe esse ser humano que é bom por natureza. Bom, nós temos outros aí para fator de curiosidade, é o Diderot, nós temos também o Adam Smith na economia, nós temos na ciência nós temos na ciência o Sir Isaac Newton, né, com a lei da gravitação universal, a lei da gravidade. Nós temos também uma mulher chamada de Mary Wollstonecraft. Uma das pouquíssimas e a primeira filósofa iluminista, mulher, né? Ela era professora, entre outras profissões, e ela vai defender o iluminismo baseado nos direitos das mulheres. Ela é uma das primeiras aí, né, grandes feministas da história. Ela vai defender a liberdade, mas ela vai focar também na liberdade das mulheres, igualdade entre homens e mulheres,
coisas que os iluministas masculinos nem cogitavam em fazer. Então são alguns desses nomes aí. Os mais importantes são John Locke, com aquela teoria da tábula rasa que a gente viu na última aula, o Montesquieu, com essa divisão dos três poderes, o Voltaire, com essa questão da monarquia ilustrada, né, onde o rei é só uma figura decorativa, e a igualdade, todos os homens são iguais perante a lei, e o nosso amigo Rousseau, com a filosofia do bom selvagem, que é aquela filosofia que o homem nasce puro, mas a natureza o corrompe. A gente encerra aí o nosso ensaio sobre iluminismo. E, tem mais uma última coisa. Nós temos também os déspotas esclarecidos. Como é que eu vou me esquecer dos despotismo esclarecido? O que foi o despotismo esclarecido? O despotismo esclarecido foi quando alguns reis absolutistas, reis e rainhas, eles entenderam que era necessário implantar algumas medidas iluministas. Esses reis e rainhas vão implantar essas medidas iluministas, alguns deles vão até se dizer iluministas, mas eles mantêm os mesmos privilégios do absolutismo. Então, assim, eles vão até seguir conselho de alguns filósofos iluministas, mas na prática eles mantêm os mesmos privilégios do absolutismo real. A mesma regalia, o mesmo luxo, se consideravam acima dos outros, mas eles vão de fato implantar algumas ideias iluministas na sua maneira de governar. O nome desses reis eram déspotas esclarecidos. Por quê? Déspota é aquele rei tirano, mas esclarecida porque é a parte que eles implantaram algumas medidas iluministas. O nome desse movimento ficou conhecido como despotismo esclarecido. Foi quando alguns reis absolutistas mantiveram seus privilégios do antigo regime, mas ao mesmo tempo implantaram algumas medidas iluministas. É isso, pessoal.